pessoa que faz a receita, a pessoa que vai repassar ou não, porque ela pode não querer repassar, porque é um segredo dela também, ela vai dizer a partir da vivência dela na cozinha. Então, não conta tudo, mas também conta muita coisa além do que está escrito. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa visão, assim, da importância da receita para manter a nossa cultura culinária, para manter, ou até mesmo para descobrir e redescobrir saberes e combinações de sabores, maneiras de produzir alimentos que a gente tem aí na nossa história. Como que você enxerga essa diferença entre essas duas ferramentas, esses dois documentos históricos ou técnicos que a gente tem aí? Foi uma das perguntas que eu acho que vale muito a discussão, inclusive em uma aula me perguntaram isso também. Mas, para responder, eu vou voltar lá para a Nayane, recém-estudante de gastronomia no primeiro semestre, ouvindo pela primeira vez o que era uma ficha técnica e entrando em pânico, né? Porque eu acredito que é importante trazer essa visão anterior e a visão que eu tenho hoje em dia, depois de pesquisar os cadernos. No começo da graduação, eu lembro que, ao me deparar com as técnicas francesas, tudo aquele aparato, né, da gastronomia, eu começava a pensar, então minha avó sempre cozinhou errado, então minha mãe sempre cozinhou errado, então eu vou ensinar ela, né, as técnicas que eu estou aprendendo, que é uma ficha técnica, tudo isso para ensinar certo. E eu lembro dessa visão e hoje em dia eu me deparo com ela e penso, meu Deus do céu, como isso é importante de ser problematizado. A receita culinária, ela é uma produção que está muito ligada ao âmbito cotidiano, né? Ao dia a dia, ao ambiente doméstico. Então, ela vai ser totalmente diferente de uma ficha de uma ficha técnica, que é mais voltado para uma produção comercial, industrial, muitas vezes, que tem o seu valor, porque, de fato, precisa-se ter uma padronização, né, para quando o cliente for novamente no restaurante, ele não se surpreender, uma quantidade diferente, um sabor totalmente diferente. Você, como pessoa que está comprando, consumidor, você vai querer uma padronização. Agora, quando você vai pensar nisso em um contexto cotidiano e doméstico, a performance de quem está fazendo aquela receita, aquele sabor, aquela coisa única que se faz ali, ela vai ser totalmente diferente. Então, a receita culinária, nos cadernos de receitas, não necessariamente conta tudo, porque muito está na percepção do cotidiano, do que se faz ali. Então, muitas vezes uma receita ela pode aparecer incompleta, mas quando você pergunta para quem escreveu, ela vai dizer como que ela é feita, porque ela não é para ser fielmente reproduzida. A pessoa que faz a receita, a pessoa que vai repassar ou não, porque ela pode não querer repassar, porque é um segredo dela também, ela vai dizer a partir da vivência dela na cozinha. Então, não conta tudo, mas também conta muita coisa além do que está escrito, que a gente acredita que a gente vai trazer isso também nas próximas perguntas. Essa discussão sobre essa diferença, né, do papel ali da ficha técnica, eu acho muito legal. Eu acho muito importante, né, a gente resgatar o valor dessas receitas. Como a Nayane falou aqui, acho que é legal a gente perceber que não é um registro para a reprodução, como ela falou, mas para a memória, né? Para a memória de quem registrou, né? Então eu lembro que era mais ou menos isso. Eu sei que copo eu usei, aquelas medidas nada padronizadas, são padronizadas pela pessoa que fez, na verdade, né? E aí eu queria até te perguntar isso, como que você como que você começou a perceber, assim, na verdade, essas receitas
como esses documentos, talvez históricos, literários. Como que você percebe, então, pelo seu trabalho, o papel dessas receitas? Qual é a importância delas, né? Desses cadernos de receita, muito mais do que só a receita em si, mas esses cadernos que juntam diversas percepções, né? Muitas vezes trazendo uma complexidade um pouquinho maior para aquilo tudo. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a alimentação do Icó, que é a minha cidade natal, eu fui trazendo um resgate desde a formação da cidade. Mas aí eu não conseguia chegar em o que a pessoa se alimentava antigamente. Não tinha esses registros oficiais. E aí, em um determinado momento, eu estava conversando com a minha mãe, perguntando se a gente tinha esses registros da alimentação na nossa família, se tinha algum caderno de receita. E aí ela falou que não tinha caderno de receita da minha avó. E eu lembro de algumas comidas que eu comia na infância, que só de lembrar do momento em si, eu consigo lembrar do sabor, eu consigo lembrar da minha avó, eu consigo lembrar do abraço dela. Então é uma coisa assim que vai além do que está escrito e também do que não está escrito. E aí não tínhamos. E aí, conversando com a avó de um amigo meu, Dona Glória Dias, sobre a alimentação, como ela se alimentava antigamente na minha cidade, quais frutas eram comuns, sobre tudo, né? Uma pesquisa mais assim, mais empírica mesmo. E ela falou também que uma das coisas que ela se arrepende foi de não ter construído um caderno de receitas. Porque hoje ela não consegue lembrar de todas as receitas que ela fazia antigamente. E as pessoas da família dela não conseguem reproduzir as receitas que ela fazia antigamente. E aí isso me deu um... Será que as outras avós dos meus amigos têm cadernos? E aí eu fui conversando com várias senhoras para poder perceber isso. E em um determinado momento, eu descobri que a minha cidade existe essa cultura de se escrever caderno de receitas e que é uma produção, assim, realmente expressivamente feminina. Né? E tem todo um símbolo de a mãe fazer para a sua filha, a avó fazer para a sua neta, ou uma irmã fazer para outra. E aí, quando eu vou mais explorando essas relações das mulheres, esse papel da escrita, que não é oficial, mas é uma escrita histórica, que vai contar uma boa parte do que não está na história oficial. E então são documentos íntimos, mas são documentos dotados de história, que vai contar sobre a cultura e principalmente sobre a memória. Tanto a memória individual como também a coletiva. Porque apesar de ser uma pessoa ou duas ou três de uma família que estão construindo esses cadernos, toda a memória daquela família que compartilha, que come, que vivencia aquelas preparações, e também as pessoas da cidade que se tem essas trocas, e pessoas de outros estados, estão ali naquela parte daquela memória construída no caderno.